Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à administração de produção. Hoje nós vamos falar sobre planejamento da capacidade de produção. Então, desde o início do curso, nós falamos de algumas diferenças e importâncias referente à eficácia e à eficiência. Você se lembra? Se não lembra, dá uma corridinha lá e dá uma relida na diferença de eficiência e eficácia. E nós entendemos que não basta ser eficiente e não ser eficaz, ou ser eficaz e não ser eficiente. Que o fundamental é que nós sejamos eficientes no que fazemos e eficaz no que entregamos. Mas é fundamental que a empresa seja excelente, que é o resultado de ser eficiente e ser eficaz. Ou seja, que consiga alcançar os objetivos com a melhor otimização de tempos e recursos. Mas isso não é uma tarefa fácil. Obter os resultados é necessário muito planejamento e conhecimento nas capacidades produtivas do sistema de produção da empresa, para que se possa planejar de forma coerente dentro da realidade e sem comprometer o seu sistema, para que dessa forma você não crie gargalos no seu processo. Nesse sentido, a empresa deve determinar um nível ótimo de funcionamento a fim de atender a demanda. Uma vez que não atendê-la, vai significar o fracasso da organização, porque você vai deixar de ser eficiente, você vai deixar de ser eficaz. E aí você vai poder perder espaço para a sua concorrência. A empresa deve buscar harmonizar o seu grau de capacidade produtiva com o nível de demanda que busca atender, com relativamente menor custo possível dentro. Então, o que é capacidade produtiva? Nós entendemos que a palavra capacidade é a noção da quantidade máxima de algo. Volume máximo, produção máxima, espaço máximo. É quanto um copo consegue colocar de água no seu máximo. Então a capacidade em litros, uma jarra de 1 litro, ela tem a capacidade de 1 litro. Quando dizemos que um elevador tem capacidade máxima para 6 pessoas, entendemos que ele não vai suportar 7 pessoas, mas que irá transportar 4 a 5 pessoas tranquilamente. Não que seja, né, ele tem lá a sua carga máxima, tem o seu fator de segurança. Em administração da produção, utilizamos o termo para determinar a escala de operações que podem ser realizadas pela empresa, por um setor, uma linha de montagem, uma máquina, em um espaço-tempo em condições normais de trabalho. É o limite de carga de trabalho que uma unidade operacional ela vai conseguir suportar, que ela vai conseguir desenvolver. E aí nós classificamos as capacidades em diferentes tipos de capacidades, de formas diferentes de cálculo. E aí nós temos aí primeira, capacidade instalada. O que é a capacidade instalada? É a quantidade máxima que o sistema produtivo consegue produzir ininterruptamente, desconsiderando as perdas. Em outras palavras, é a produção obtida após uma jornada de trabalho de 24 horas, ignorando as pausas de manutenção e perdas ocorridas por falha de produção. É trabalhar 24 horas, é o maquinário trabalhar 24 horas ininterrupto. Então nós temos aqui no exemplo
para nós entendermos. Uma fábrica de papel e celulose, ela tem uma capacidade de produzir 8 toneladas de papel por hora. Qual é, então, a capacidade instalada dessa fábrica? E vamos resolver? 8 toneladas hora. O nosso problema, ela fala aqui, ó, ela produz 8 toneladas por hora. E ele fala assim, ó, 24 horas por dia. 24 horas por dia, e a gente faz vezes 30 dias. Tem mês que tem 31, tem o mês de fevereiro, mas nesse exemplo vamos aqui, ó, para 30 dias. Então, 8 vezes 24 vezes 30. Vai chegar um total aqui, ó, de 5.760 toneladas por mês por uma empresa que trabalha 24 horas e nunca para. Nunca tem perca de material, nunca tem quebra de material, né? 24 horas ininterruptas. Quando nós falamos disso, nós estamos falando da capacidade instalada. Outra forma de capacidade é a disponível. Opa, a instalada, ela me fala ininterruptamente. Vamos agora entender a disponível. É a quantidade máxima que um sistema produtivo consegue produzir durante a jornada de trabalho disponível, mas ainda assim desconsiderando as perdas. Em outras palavras, é a produção objetiva de acordo com a produção que a empresa efetivamente funciona, ignorando pausas, setups de manutenção e perdas ocorridas por falhas na produção. Então, aquele mesmo exemplo da fábrica de papel, a mesma do exemplo anterior, tem 720 horas mensais de capacidade. 720 horas trabalhadas de capacidade. 24 horas por dia, 30 dias por mês. Sua capacidade disponível. Então eu tenho aqui, ó, capacidade disponível. Funcionamento em apenas um turno. A capacidade instalada, nós falamos que é 8 toneladas hora. Um turno por dia com 8 horas de trabalho durante 5 dias por semana. Nós já estamos falando da capacidade disponível. Não é instalada mais, lembre-se disso. Então, a disponível. 8 horas de trabalho por dia, tá aqui, ó. 5 dias por semana. Os 30 dias, nós colocamos aqui, simplificamos para quantidade de semana, 4 semanas. Então eu tenho horas, dias da semana, que são 5, por 4 semanas. 8 vezes 5 vezes 4. Vai me dar aqui, ó, 160 horas mensais de trabalho. Essas 160 horas mensais, eu vou multiplicar agora pela minha tonelada hora. Minha capacidade instalada lá de 8 horas por 8 toneladas, desculpa, por 1 hora. Que vai me dar isso aqui, ó, 1.280 toneladas mês. Vale lembrar que nós estamos falando de capacidade disponível e não estamos considerando percas, pausas, entre outros. A jornada de trabalho aqui é ininterrupta. Então, trabalhando 8 horas, 5 dias por semana, 4 semanas no mês, 160 horas mensais. Essas 180 horas, 160 horas mensais, vou multiplicar por 8 toneladas hora. Olha aqui. Que vai me resultar 1.200 toneladas por mês. Professor, a fábrica que eu trabalho agora aumentou mais um turno. Então agora o funcionamento é em 2 turnos.
2 turnos por dia com 8 horas de trabalho durante 5 dias. Veja aí na sua apostila. Agora, eu tenho 2 turnos, multiplico pelo resultado que está indo em parênteses, que é a mesma fórmula utilizada. 8 horas de trabalho, 5 dias por semana, quantidade de horas. Vai me dar 320 horas mensais. Poderia também somar, né, o resultado anterior com mais a mesma proporção, que iria chegar no 320 horas mensais. Vezes 8 toneladas por hora, eu dobrei aqui a minha quantidade de toneladas por mês para 2.560 toneladas. Agora, funcionamento em 3 turnos. 3 turnos. Vou multiplicar o resultado. Vai me dar 480 horas mensais. As 480 horas mensais vezes 8 toneladas por hora. Vai me resultar em 3.840 toneladas mês. Então, nesse conceito, trabalhamos com 1 turno, 2 turnos e 3 turnos. O mesmo sistema. Porém, não consideramos percas, pausas de manutenção. Aí, funcionamento em 4 turnos. 4 turnos, 8 horas cada de trabalho durante 7 dias por semana, sendo 4 equipes que se revezam em um funcionamento ininterrupto. Como vamos lhe fazer? Se eu fizer 3 vezes 8, vai me dar as 24 horas, tá? Então, por isso que esse 3 aqui, ó, ele está aqui. Eu estou falando ainda em 8 horas. Então, se eu só multiplicar 3 vezes 8, vai me dar as 24 horas, que é a jornada de trabalho. Então, eu tenho aqui, dentro da chave, 8 horas de trabalho, vezes 7 dias por semana, quantidade de 4 semanas. Vai me dar ali o resultado de 672 horas mês. 772 horas mês, vezes 8 toneladas, vai me dar aquele mesmo resultado da instalada. 5.376 toneladas por mês. Agora, se caso haja hora extra em outros turnos, aqui 24 horas ininterruptos. Cada hora extra vai ser somada à capacidade disponível da organização. Agora vamos falar de capacidade efetiva, que é a capacidade disponível subtraída agora as pausas previstas. Pausa para almoço, pausa para troca de máquina, troca de peça, preparação de equipamento, as manutenções preventivas, a troca de turno. Então, aí nós estamos falando nas pausas programadas. Finais de semana, feriado, entre outros. Parada de fábrica, né? Então nós temos o mesmo, vamos voltar lá para o nosso exemplo da fábrica de papel e celulose. Ela trabalha em 4 turnos por dia, com 8 horas de trabalho, durante 7 dias por semana, e a empresa vai funcionar a 672 horas por mês. Caso haja uma previsão de pausas totais de 12 horas no mês, para manutenção, preparação, troca de turno, almoço, abastecimento de máquinas, a empresa vai funcionar 600 horas no mês, porque a gente vai descontar as 12 horas de pausa. Logo, nós veremos que a tonelada mês dela vai diminuir, 660 horas mensais, vezes 8 toneladas. Aí a capacidade efetiva dela de produção, a real dela, vai se tornar 5.280 toneladas por mês.
capacidade realizada ou a capacidade real? É a capacidade real em determinado período. É a capacidade efetiva, descontando perdas não planejadas, como ausência de materiais, funcionário que faltou, funcionário que se acidentou, funcionário que chega atrasado, com energia, energia que faltou, deu queda de energia, máquinas, máquinas que demoraram muito tempo para manutenção, deficiências de qualidade, que a deficiência de qualidade ela acaba sendo considerada como perca em hora de produção, manutenção corretiva, manutenção preventiva, entre outros. E aí vamos lá para a nossa exemplo da fábrica de papel e celulose, no exemplo anterior. De todo o processo, nós perdemos 20% de produção defeituosa. Logo, podemos concluir que das 5.280 toneladas por mês, se nós descontarmos os 20% de produção defeituosa, logo nós vamos multiplicar por 80. É o restante, é o que sobrou. Esses 80 aqui é o real, essa é uma produção boa, né? Que nós não perdemos. Logo, a nossa capacidade real foi de 4.224 toneladas por mês. Isso considerando aqui trabalho ininterrupto, né? O grau de utilização. O cálculo de grau de utilização nos permite medir qual o percentual da capacidade disponível à empresa que está utilizando no momento. É uma relação entre o nível de capacidade real e o nível de capacidade disponível, utilizando uma fórmula simples. Grau de utilização, que é o que nós estamos vendo aqui, a capacidade realizada, que é o que é? A capacidade real em determinado período, é o que acabamos de ver. E a capacidade disponível, que é a quantidade máxima que o sistema produtivo consegue produzir durante a jornada de trabalho, disponível desconsiderando as perdas. Então olha lá o exemplo. Como que a gente chegou naqueles 80%? Né, do exemplo anterior. A fábrica de papel possui uma capacidade real de 4.224 toneladas, trabalhando em 4 turnos por dia com 8 horas de trabalho durante os 7 dias por semana, e a empresa terá uma capacidade disponível de 5.800 toneladas. Olha lá. Então eu lanço ali a minha real, 4.224, divido pela minha capacidade instalada. Vou chegar a 0,79. Vou converter em porcentagem. Vai me chegar a 79% de grau de utilização. Então, da minha capacidade instalada, eu tenho aqui, ó, 79% de grau de utilização da minha capacidade instalada. O índice de eficiência. O cálculo do índice de eficiência produtiva permite estabelecer uma relação entre os níveis de produção real e a capacidade efetiva, que leva em conta as pausas programadas e, em outras palavras, mede a eficiência do sistema produtivo ao se realizar as operações que foram programadas. Então, índice de eficiência. Minha capacidade realizada dividido pela capacidade efetiva. Capacidade real de determinado período dividida pela capacidade disponível subtraída das pausas previstas, manutenção, entre outros. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Capacidade real da fábrica de papel.
4.224 toneladas de trabalho em 4 turnos por dia, com 8 horas de trabalho durante os 7 dias da semana. A empresa terá uma efetiva capacidade efetiva de 5.280 toneladas. Então, a efetiva aqui, ó, a instalada 5.200, e eu tenho aqui a minha real. Divido, vou chegar a 0,8, vou transformar em porcentagem, vou conseguir um índice de eficiência de 80% da minha produção. Então, pessoal, agora vamos treinar um pouquinho. Vamos voltar ali para o portal.